Boa noite a todos. É sempre bom estar de volta a casa, que já sinto em casa aqui pelos trabalhos, pela frequência. A maioria daqui são rostos conhecidos em outros trabalhos que frequentamos junto em outra casa. Então, isso faz sentir bem e à vontade. E graças a essa boa energia que aqui vocês emanam, me sinto bem, obrigado. E gostaria que vocês também sentissem essa energia, que levasse ela para depois, lá fora, aplicar em nosso dia a dia, cada vez mais, hoje e sempre. A convite da casa, deixaram o tema livre para mim, então, como eu já vinha tratando na última palestra minha estudando, eu propus o tema aqui hoje, Nicodemos, o doutor da lei. Então, antes de iniciarmos a fala principal, que eu vou extrair da parte principal deste tema, vamos entender um pouco quem foi Nicodemos, qual foi a figura de Nicodemos na história de Jesus. Nicodemos pertencia ao grupo dos fariseus, na antiga Israel, ali na região de Jerusalém, naquela parte ali. Para entendermos melhor, existiam as tribos que eles falavam, ou as comunidades que viviam em sociedade, que formavam-se grupos. Como na época de Jesus se falava tribos. Tinha os essênios, que pertencia à parte de Qumran, salvo engano, se é a pronúncia correta. Existiam os samaritanos, na região da Samária, existiam os fariseus, na Judéia, e assim por diante. Se fosse comparar hoje, esses grupos, depois eu explico melhor, eles eram tidos como se fosse assim, os espíritas, os evangélicos, existia os budistas, por assim dizer, os católicos. Por quê isso? Hoje nós vivemos em uma sociedade que não traz essa nomenclatura porque não tem essa religião formada. Na época de Jesus, as leis, as regras, as bases eram uma só, ou seja, todo o Antigo Testamento. Todas as leis dos homens era parte do Antigo Testamento. Então, tudo que se aplicava a uma sociedade vinha do Antigo Testamento. Então, ele ditava regras sobre sociedade, sobre finanças, sobre política, sobre família, enfim, tudo era baseado no Antigo Testamento. Se cometesse algum crime, era com base no Antigo Testamento, não se trabalhava nos sábados, enfim, todas as regras. E quem aplicava essas regras eram os estudiosos desta lei. Digamos assim, naquela época não existiam várias profissões. Existiam estudiosos da lei. Que lei que era essa? O Antigo Testamento. Existiam os mandamentos de Deus, que era o que ditava toda a regra. Então, quem estudava isso era o profissional da época, por assim dizer. Hoje temos médico, advogado, mecânico, bombeiro, enfim, uma infinidade de profissões. O que na época só se dava isso. Não é bem dizer uma profissão, porque se tratava isso como uma dádiva de Deus. Porém, não era para qualquer um também. O estudo naquela época era muito caro, era coisas de ricos, somente pessoas muito bem financeiras que tinham o privilégio de ver seus filhos estudando e eles se tornavam os doutores da lei, que interpretavam e rediziam todas as regras. E Nicodemos era um desses. Ele pertencia aos fariseus e ali ele fazia parte também, quando existia esse grupo de estudo, em cada comunidade, em Jerusalém na época era em torno de 30 mil habitantes existia na cidade. E era composto por um sinédrio. Esses estudiosos da lei compunham um grupo que chamava sinédrio, por 72 pessoas da época. Comparando a hoje, seria o Supremo Tribunal Federal. Existem todos os ministros e, na época, os fariseus estudiosos chegavam a esse grau. Eles ditavam tudo, o sinédrio. Vida pessoal, financeiro, política, territorial, tudo passava por eles. Tanto é que quem condena Jesus à morte, por assim dizer, foi o sinédrio. Se formos ver ao pé da regra, não foi Pôncio Pilatos que condenou Jesus. Pelo contrário,
Pôncio até queria salvar Jesus, numa hipocrisia maior, mas queria. Porque quem condena Jesus por heresia é o Sinédrio, cujo Nicodemos era o chefe maior do Sinédrio. Ele tinha um grau de estudo tão alto que ele era o mais alto dentro desse Sinédrio. Ele era o chefe, se tratava como senador do Sinédrio, esse mesmo Sinédrio que condena Jesus à morte. Como naquela época da Páscoa, o que acontecia quando havia condenações pelo Sinédrio, levava-se até o imperador da época, para que ele, por ato de perdão, perdoava aquela condenação ou mantinha. Não é que ele condenava. E foi o que aconteceu. Quando Cristo foi condenado à morte, foi levado a Pôncio Pilatos, que por um ato hipócrita já sabia que Jesus não tinha a menor chance de ser absolvido. Ele diz para a multidão: eu não vejo nada neste homem. É um simples homem, não vejo pecado algum. Vocês querem que eu liberte? E a multidão grita por 3 vezes em coro: crucifica-o, crucifica-o, e assim vai. E mais uma vez, ironicamente, por estarem na época da Páscoa, o que acontecia como tradição, eles viram, Pôncio vira e fala: bom, temos sempre na época da Páscoa o ato de libertar uma pessoa condenada à morte. Tenho aqui hoje Barrabás, um ladrão, que vai ser condenado, que está condenado à morte, e este homem simples, que vocês chamam de Jesus, que também está. Querem que eu liberte quem? E a multidão novamente em coro: Barrabás, Barrabás. Ele, naquele ato irônico, vira-se para trás, numa cuia de água, lava as mãos diante do caso, fala: foi vocês quem condenou. Eu não posso fazer mais nada. Diante disso, lavo minhas mãos, que é o termo que nós usamos hoje quando não queremos nenhum problema para nós. Eu lavo minhas mãos disso. Então, na verdade, para vocês entenderem a força do Sinédrio, que era comandado por Nicodemos, foi quem condenou Jesus à morte. E ele passou por tudo que já sabemos. Então, Nicodemos era um estudioso, era uma pessoa muito importante e o mais alto grau dentro do Sinédrio de conhecimento. E Nicodemos, ele passa por 3 vezes na vida de Jesus perante o Evangelho de João. Existem outros relatos que Nicodemos faz parte da vida de Jesus várias vezes. Vem naqueles pergaminhos do Mar Morto, os que não foram encontrados, que não entrou no verdadeiro Evangelho e tudo mais. Nicodemos faz parte da vida de Jesus até mesmo antes de Jesus nascer. Então, existem vários relatos de Nicodemos já ser um predestinado a viver aquilo ali com Cristo, a passar o que passou. E Nicodemos, nas 3 passagens que traz no relato do Evangelho de João hoje para nós, uma, Nicodemos interpela por Cristo. Vamos ver isso depois. Ou seja, ele é o único a defender Jesus no Sinédrio quando Jesus é condenado, que ele traz que nenhum homem poderia ser condenado à morte sem um justo julgamento. Nicodemos aparece depois numa outra passagem, quando ele e José de Arimateia recolhem o corpo de Cristo da cruz para um funeral digno, um sepultamento digno, no qual ele leva mirra e aloé para mumificar o processo que eles faziam na época com os corpos, o corpo de Cristo. E a terceira passagem que Nicodemos tem para com Cristo é a instrução de Jesus para com Nicodemos, que essa que é o que nós mais debater em cima dela, é o que nos interessa mais nesse momento. Não que as outras não sejam importantes, sim, mas é um contexto, como eu disse, Nicodemos traz um histórico desde antes do nascimento de Cristo, que se for contar a história completa dele, que é muito interessante, ficaríamos aqui várias horas, apesar que hoje é 1h30, mais ou menos 2 horas, né? Não pode passar disso. Enfim, é isso. E para entendermos melhor esse trecho do Evangelho de Nicodemos junto a Jesus, eu gostaria de ler ele na íntegra, para que entendamos um pouco. Ele faz parte do capítulo 4, segundo o Evangelho do Espiritismo. No Evangelho normal da Bíblia, ele faz parte do capítulo 3, no Evangelho de João. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite
encontrar-lhe Jesus. Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se não os tivesse vindo de Deus. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade eu vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ela vem e para onde ela vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe disse: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorai essas coisas? Em verdade, eu vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós recebeis o testemunho, mas não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Para entendermos essa passagem do Cristo junto a Nicodemos, como eu disse, são 3 passagens no Evangelho que vai falar. Porque essa instrução de Jesus a Nicodemos, ela tem uma característica especial de todas as outras instruções. Jesus instruiu diversas pessoas, diversos casos, desde pessoas simples a pessoas mais avantajadas, multidões e tudo mais. Por que com Nicodemos foi diferente? Porque em todas as instruções de Jesus para com os demais, é histórias, comparações, parábolas, parábola da boda de Caná, parábola do Monte Sião, filho pródigo, a parábola do semeador, enfim, várias. Só que com Nicodemos não. Se prestarmos atenção como foi dada a instrução de Jesus para com Nicodemos, foi direta. Não teve uma história do semeador que passou, uma semente melhor, outra pior. Não. Com Nicodemos foi: o homem deve nascer de novo. E de novo, vindo da água, vindo do Espírito. Alguns evangelhos falam vindo do alto e vindo da carne. Outros falam vindo do ventre e do Espírito. Cada um traz um termo. Na época, nesse caso aqui, o tradutor dessa parte, ele vê a água como a fonte da vida, a realidade física da terra. Sem a água não existe vida. Tudo bem que sem o ar também não. Mas, enfim, ele trata a água como um percentual melhor. Então, por isso que ele fala, se não vir da água, da parte terra, da parte material e do alto ou do Espírito, que quem vem do alto é o Espírito, não entrará no reino de Deus. E ele não conta história, ele não faz comparação. Ele simplesmente é direto. Se não nascer de novo, e de novo, e de novo, não entrará nos reinos dos céus. E aí vem o porquê dessa orientação, se não nascer de novo, não verás o reino do céu, porque ele quer dizer da ressurreição de forma direta. Nicodemos não procura Jesus à toa. Nicodemos não vai até Jesus. Os fariseus eram contra Jesus. Ele pregava aos sábados, ele curava, ele trabalhava. Ele ia sempre contra, tanto é que ele é condenado por heresia, porque ele fazia tudo isso, ele curava os doentes, ele sentava com o cobrador de impostos, ele perdoava a prostituta, tudo isso era contra as regras daquela época. E os fariseus era quem aplicava as regras. E Nicodemos era um fariseu. Mas ele já sabia que como ele chega em Jesus, mestre, ou seja, a autoridade maior, a pessoa que mais conhecia da lei, chega a Jesus se dirigindo como mestre.
Ninguém pode fazer o que fazes se não for um enviado de Deus direto. Nicodemo já sabia disso também. Só que ele estava reconhecendo Jesus e ainda ele tinha um certo receio. Por que ele tinha esse receio? Ele seguia a sociedade. Ele era um mestre na sociedade. Ele procura Jesus que hora? À noite? Ora, nossa cidade que é boa, tem rua aqui que é um breu. Imagina naquela época que não tinha iluminação, não tinha nada. Alguns possuíam candeias, nem todos. Então ele procurou à noite para não ser reconhecido. Formalismo religioso. Às vezes vamos em alguns lugares e perguntam, o que você é? Espírito. Hã? Espírito? Não assumimos, temos medo, temos receio, temos vergonha às vezes. Isso acontece. E Nicodemos fez isso. Pelo formalismo religioso dele, ele procura Jesus à noite. Segue Jesus, escuta a instrução e entende que, como Jesus já diz para ele, não verás o reino do céu. Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ora, eu estou conversando com um mestre em Israel, não estou? Ou não? Se você que entende da lei, se você chegou até em mim, porque você sabe que homem nenhum pode fazer o que eu faço se não for enviado de Deus direto. Se você está vendo todas as coisas no teu olho, eu estou curando pessoas, eu estou dando sinal de milagre, por assim dizer. Você está vendo tudo isso, você está acompanhando e não acredita ainda? E quando nós chegar nas coisas do céu, então? Como que vai fazer? Estou falando com uma pessoa inteligente, de conhecimento alto. Você não está aqui à toa. Não foi eu que te procurei. Foi você que veio até aqui. Você que me reconhece como mestre. E ele vai à noite. Porém, a partir dali, ele entende quem é Jesus e ele assume Jesus. Que naquela semana que Jesus é condenado, logo depois desse encontro, ele assume Jesus perante o Sinédrio. Que é quando ele interpela por Jesus, sendo o único que interpela. Ele assume. Ele recolhe o corpo de Cristo, ele foi voto vencido, ele não conseguiu salvar Jesus, por assim dizer. Mas ele vai até a cruz, ele recolhe o corpo de Jesus junto com José de Arimateia. Diz a história depois que ele foi expulso do Sinédrio, ele sofreu perseguição, enfim, tudo mais, como todos os cristãos daquela época que assumiram Jesus. E Jesus deixa claro a reencarnação para ele. Que a reencarnação é um modo de como estamos aqui. Porque não tem lógica vivermos 40, 50, 60 anos, morreu, vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o purgatório. Em 60, 50 anos, seja lá qual for a idade que vivemos, é o suficiente para aprender tudo que se tem para aprender? E o que dizer das crianças prodígios? Aqueles que com 4, 5 anos tocam piano igual Mozart? Adolescentes, 13, 14, 15 anos, disputando espaços no mundo da física, igual Einstein ou outros adultos. O que dizer de alguns seres humanos, algumas crianças que nascem com problemas físicos, mentais, sérios? Qual é o pecado deles? Qual é o mal que eles cometeram? Se não, com a reencarnação, nós não conseguimos explicar isso. Não tem como explicar de outra forma. Se estamos aqui, trouxemos essa outra bagagem. E é isso que Jesus traz a Nicodemos. Reencarnamos, você está vendo, você sabe disso. E até mesmo porque os fariseus acreditavam numa história. Eles falavam que quem era profeta na época tinha o direito de reencarnar. A reencarnação era para os profetas. Tanto é que numa passagem da Bíblia, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? Alguns falam que você é João Batista, outros que você é Elias, outros que você é Jeremias. Por que isso? Porque os profetas da época podiam reencarnar num novo corpo, numa nova vida. Então, Nicodemo sabia disso. Então é por isso que ele trata Jesus dessa forma. Ele já vai até Jesus sabendo dessa reencarnação da vida de Deus, como que é, por que alguns podiam fazer, como que alguns tinham problema, outros não, uns mais sérios, outros menos. E Jesus, nessa instrução a ele, deixa claro, a reencarnação é certa. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo e do ventre da mulher. Mas tem que ser velho? Não, não tem que ser velho. Entenda que tem que nascer de novo do corpo de uma mulher.
do ventre de uma mulher. E é isso que nós entendemos hoje com a reencarnação. Então a reencarnação é, por assim dizer, um castigo? Não. A reencarnação é o amor sublime de Deus para conosco. Pois se eu errei e o que eu errei na outra encarnação, eu estou aqui para recuperar, aprender mais e prosseguir. Não é uma condenação. Não fui condenado a isso. Não é um castigo. Pelo contrário, é o amor de Deus, ao invés de me condenar ao fogo eterno, ao inferno, seja lá como for, como era tratado antes, ele me dá a chance de eu vir de novo e recuperar meus erros, aprender a viver o amor. E como que eu vou evoluir? Através, para mim chegar até ver o reino dos céus, qual é a evolução? O amor. A partir que eu começo a tratar com amor, com fé, a caridade, a esperança, os exemplos de Cristo, eu vou começar a evoluir. Eu paro de deixar de maltratar o meu semelhante, eu passo a ajudar meu semelhante, e eu passo a angariar novos passos, novas formalidades para o futuro. É a herança que eu deixo para mim. Normalmente, quando falamos em herança, né, vem dos nossos pais que deixou para nós, os nossos avós e assim por diante. Ou seja, nossos genitores ou os nossos antecessores que deixam para nós. É o mesmo caso. Somos detentores de nossa própria herança. Tudo que eu estou fazendo aqui hoje, seja bom ou mal, eu vou trazer na próxima vida. Então, por que não deixar essas boas heranças lá? Por que não entendermos? Por isso que quando olhamos uma criança, ela é bonitinha, ela é loirinha, ela é do cabelinho cacheado, ela é do cabelinho encaracolado, não importa. Temos que entender que ali tem um espírito, que talvez tem milhares e milhares de anos, que talvez tragam coisas boas e talvez tragam problemas. Estamos educando nossos filhos e a nós mesmos, que seja, com o intuito da encarnação, da reencarnação, ou estamos tratando eles hoje só num primeiro momento? Quantos casos eu sei, que eu já ouvi falar, que às vezes vai estudando e vai vendo, de pessoas que apresentam problemas desde criança que os pais encolhem, não demonstram, têm medo que a sociedade vai, e quando essa criança se torna um adulto problemático, geram problemas terríveis na sociedade às vezes, que poderia ser resolvido lá atrás. E que os pais simplesmente, com medo, com receio, não quis. Ou aquela deixa, né, que meu pai era advogado, eu sou advogado, meu filho tem que ser advogado. Enquanto a criança pinta maravilhosamente bem e eu não instruo isso nessa carreira. Passa a ter uma pessoa revoltada, uma pessoa sem vida. Então é isso que Nicodemos fala. Viva, Jesus fala a Nicodemos, viva a reencarnação e viva a plena, para chegar até o reino de Deus. E foi isso que ele passou. E nós hoje fazemos isso? Vivemos o amor na reencarnação? Aliás, acreditamos na reencarnação? Às vezes não, eu acho, porque sabemos das consequências, sabemos da herança, sabemos que isso existe. Às vezes batem a nossa porta, fingimos que não estamos, não conseguimos se dar bem, às vezes, com próprios familiares. Não conseguimos levar ao próximo. Às vezes eu dou uma esmola, não por caridade, mas sim para que ele suma de perto de mim rápido. Eu tenho um tempinho a mais, eu não consigo ir ajudar uma pessoa em algum lugar. Estamos falando só da sopa, não estamos falando só dos estudos da casa. Tem tanto lugar, tem um asilo para visitar, tem um hospital, tem um próprio familiar que às vezes a gente nem vê. E se sabemos tudo isso, estamos vivendo a reencarnação ou estamos vivendo como se fosse só agora? É isso, até no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 111, ele deixa bem claro isso. Quem tiver a oportunidade de ler esse trecho, vocês vão ver que é bem claro, viva a reencarnação. Estudem a reencarnação e eduquem vocês e os seus filhos na reencarnação. A partir do momento que entendermos isso, que compreendermos isso, vamos viver plenamente. Até Nicodemos balançou, que tinham todo um conhecimento, já estava preparado para aquilo ali, ele sabia disso daí, ele balançou. Ele ficou perguntando para Jesus,
até que Jesus deu uma chamada nele, falou, olha, eu estou conversando com o doutor da lei, você está me fazendo de bobo, você veio até aqui, você sabe de tudo isso, você está vendo que tudo está vendo, e você não está aqui à toa. E depois Nicodemos toma aquele chacoalhão e volta à vida e fala, não, vamos viver isso pleno. Foi expulso, foi perseguido e tudo mais. Então Nicodemos, ele é a passagem principal na instrução de Jesus, porque Jesus é direto nele. Não tem meio termo. A reencarnação existe e o homem só pode ver o reino dos céus se nascer de novo, de novo, de novo. Agora, quantas vezes vamos renascer? A evolução do espírito só se dá para o meio, através dele mesmo. Quer aprender rápido, quer evoluir rápido? Todos os caminhos estão aí, as instruções estão aí. Quantos cursos você falou que a casa tem hoje? Um aprendizado. Vamos aprendendo, vamos colocando em prática. Porque conforme vamos aprendendo, vai havendo cobranças. Cobranças da sociedade? Também, mas cobranças da nossa consciência. A partir do momento que sabemos dos males, às vezes eu dou um exemplo assim, a pessoa comete um adultério. Ela tem medo das consequências desse adultério, por exemplo, entre outros tantos atos imorais. Ele tem medo da esposa descobrir, ele tem medo da sociedade descobrir, mas ele não tem medo da lei de Deus. Porque se ele soubesse o mal que isso é, ele não faria. Então ele acredita do medo humano, mas o medo de Deus ele não tem. Que é um dos piores, porque de Deus você não esconde nada. Deus sabe tudo. Então, às vezes, quando aproveitamos de situações para pegar alguma coisa que não nos pertence, temos medo da condenação da sociedade, mas não da condenação de Deus. E a partir do momento que vamos afinando o conhecimento, entendendo o que é o problema quando erramos nessas partes imorais que não precisa ser errado, aí vamos entendendo a parte da consciência cobrando. E aí vem uma pergunta a Jesus. Mas como que é o reino de Deus? Porque imaginamos que o reino de Deus, para quem já leu ou já viu, igual a colônia Nosso Lar. Acha que aquilo lá é o reino de Deus. Não, aquilo é uma colônia, como existe outras tantas mais avançadas que aquela, outras menos, postos de socorros, porém, aquilo lá não é o reino de Deus. E na resposta que Jesus dá, ele fala, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Tudo que praticamos na obra divina é o reino de Deus. Quando estamos fazendo bem, como estamos em bem, nós temos o reino de Deus com a gente. E quanto mais isso vai acontecendo, mais vamos evoluindo, menos mal, menos queremos o mal para o próximo, e isso nos faz chegar até Deus. Então Deus nada mais é do que a centelha divina no nosso coração. E esse é o reino dele. Então, esse é o que eu tinha para falar da parte de Nicodemos. É uma história muito bonita, quem tiver oportunidade. Existe um livro próprio dele que foi escrito, maravilhoso. Então, assim eu agradeço a todos. Espero que possamos aprender alguma coisa com essa sementinha, colocar em prática no nosso dia a dia, e que, se Deus quiser, logo, logo o reino dos céus chega para todos, com certeza. Uma boa semana a todos, e que Jesus sempre nos abençoe e nos proteja. Assim seja.